Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. A adolescência é uma fase cheia de mudanças e emoções. Quem convive com adolescentes sabe que às vezes é muito difícil entender tudo o que eles estão sentindo ou passando. A série Adolescência da Netflix mostra de forma muito real como essa etapa da vida pode ser confusa, intensa e até mesmo solitária. Mas o que é normal e o que pode ser sinal de um problema de saúde mental? Como os pais, professores e responsáveis podem ajudar, sem brigar ou afastá-los ainda mais? Para conversar sobre esse assunto tão importante, a gente recebe o médico psiquiatra, Dr. Eduardo de Araújo, e o psicólogo Wagner Massaranduba. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Massaranduba. Um prazer recebê-los aqui para fazer uma conversa sobre um tema muito importante, né? Bom dia a você. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, mais uma vez falando de um tema tão importante. Sim. Agora, Eduardo, a adolescência é um momento de grande efervescência, né? Hormonais, de emoções, de sentimentos. Quais os principais cuidados que a gente deve ter com essa fase da vida? Muito bem, o adolescente ele está naquela fase de transição. Até então, quando era criança, o pai era a mente pensante, a mãe era a mente que decidia por aquela pessoa, por aquele ser. Quando ele vira adolescente, quando ele está nessa fase de transição, há um processo fisiológico de busca de autonomia, de busca de liberdade. Então, essa mente que antes dependia de outro para tomar decisões, passa a querer tomar essas decisões sozinho. E essa decisão, numa mente ainda imatura, num cérebro ainda em desenvolvimento, cheio de impulsos, e esse é o grande desafio do adolescente. Saber lidar com ele, o pai tem que entender que há uma busca pelo novo, mas ainda numa imaturidade muito marcante. Isso é realmente algo muito presente, né? E Wagner, a gente vê na série que os adolescentes são, alguns deles, marcados por conflitos de identidade, solidão, uma cobrança social e até mesmo própria. Essa é uma realidade que a gente observa no dia a dia também? Sim, com certeza. Primeiramente, né, Ricardo, bom dia, um prazer estar aqui contigo novamente, ao lado desse meu querido amigo aqui, Dr. Eduardo. Isso são queixas comuns, né, que chegam até a clínica, porque, como o Eduardo comentou, essa fase de transição, ela também, naturalmente, é uma fase de muito aprendizado, e tudo aquilo que são novas habilidades, percepções que nós estamos iniciando nessa fase, ela também traz muita confusão. Então é muito comum, às vezes, o adolescente trazer, mesmo às vezes com muitos amigos, mesmo com um relacionamento familiar saudável, às vezes ele trazer essa sensação de uma certa solidão, às vezes um certo vazio, algumas emoções que ele não consegue nomear, mencionar muito bem, e isso faz com que ele tenha realmente essas sensações, muitas vezes de solidão ou até outras aí parecidas. Então essa é uma queixa muito comum realmente aí na clínica. Como é que os pais devem se comportar nesta fase? Sim. Até falando um pouquinho, né, já da série, como você comentou, a adolescência, ela traz um pouco essa discussão e que nós, enquanto pais, também sentimos às vezes essa dificuldade. A gente precisa, primeira coisa, olhar para aquilo que a gente tem enquanto demandas que não foram atendidas na nossa própria formação. Então, hoje, pais de adolescentes são aqueles pais que vieram ainda de uma formação, né, que vieram ainda de um ambiente de pouco diálogo, de pouca conversa sobre as emoções, de pouco falar sobre emoções. Então, hoje nós temos adultos, que eu também faço atendimento da clínica, que muitas vezes a gente pergunta, o que você está sentindo? E a pessoa fica um pouco confusa, ela não consegue nomear, às vezes, uma emoção simples, como uma tristeza, como uma raiva. E ela naturalmente vai ter essa dificuldade também em lidar com o seu filho adolescente. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar com esse filho é buscar entender, ouvir. E o ouvir que seja uma escutativa, que a gente possa, de fato, entender o que aquela pessoa está sentindo. E uma das primeiras dicas que a gente trabalha na terapia é essa primeira pergunta. Meu filho, o que você está sentindo? Para que ele tenha a oportunidade de expressar aquilo.
Porque nós, enquanto pais, a gente já vem também de um treino social, a gente querer sempre orientar. Sim. O pai parece que está sempre pronto ali para orientar, Com a para falar o que receita acha, com a pronta, né? receita. E essas receitas não existem, não é? Porque São hoje a gente está individuais, né? em um outro momento social, a gente está em um outro momento da nossa cultura, um outro momento das relações, um outro momento das emoções. Então, nem sempre aquilo que foi receita que deu certo para mim vai dar certo nesse novo contexto. Porque as coisas não é só sobre o adolescente, mas é o contexto que ele está inserido que muitas vezes os pais não conseguem entender. Como, por exemplo, mídias sociais, uma série de outras coisas que a gente pode discutir. Mas, de fato, a primeira coisa talvez que a gente precisa perguntar e entender são as emoções. Meu filho, o que você está sentindo? Ele elaborar. Por que você está sentindo isso? E poder ouvir realmente acolhendo isso. E aí, Eduardo, você percebe uma dificuldade dos pais conversarem de forma mais aberta com os seus filhos sobre os mais diversos temas, principalmente nessa fase? Com certeza, essa dificuldade, muito pelo que o meu amigo aqui, Wagner, falou, é que os pais, muitas vezes, eles têm essa percepção de que o adolescente é uma criança que envelheceu, como se fosse uma criança maior. Tá. E os pais querem exercer aquele domínio que exerciam antes. Eles querem dizer o que o filho adolescente deve ou não fazer. E naquilo que eu falei, o adolescente tem uma busca por uma autonomia, e isso é normal, todos nós devemos ter mesmo, e os pais não sabem lidar com aquele cérebro que antes era uma obediência àquilo que os pais falavam, e agora estão tendo ideias próprias, lidando com emoções próprias e tendo paradigmas novos que muitas vezes não fazem parte da formação dos pais. Então há sim esse conflito, e os pais devem entender que os adolescentes, eles têm sim opiniões próprias, e os pais devem servir ali como uma ajuda para o adolescente, não como um impositor para o adolescente, que vai prejudicar inclusive o desenvolvimento dele. Isso é interessante, eu quero falar após o intervalo com vocês, como é que deve ser essa autonomia, Sim. se ela exige alguma mediação. É isso que eu quero entender, a gente já volta, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência,